Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso básico de programação em C. Nessa aula de número 7 nós vamos falar sobre funções e parâmetros. Vamos em frente sem mais delongas. Bom, primeiramente um gole de café. Isso porque eu falei sem mais delongas. Bom, até então, nossas aulas, nós tivemos os programas que foram contidos em apenas a função principal, que é aquela função main. Nós utilizamos outras funções, como a printf, scanf, porém nós não desenvolvemos nenhuma função. E como nós já vimos, as funções têm uma grande utilidade de nós aproveitarmos código. Por quê? Cada vez que chamamos o printf, aquele código já está pronto. Nós não precisamos escrever novamente todo o conteúdo dessa função, não reescrever todo esse código. Tanto para o scanf, que nós já temos pronto. E isso pode ser muito bem utilizado em casos que nós precisamos de repetir a mesma coisa várias vezes dentro do nosso programa, que nós criamos um trecho de código que precisa ser repetido várias vezes em pedaços diferentes do nosso programa. Não vamos confundir com a iteração, que se não me engano foi a aula passada. Bom, vamos lá. O que acontece aqui? Nós temos um programa. Vamos abrir o Visual Studio Code aqui, que é o nosso próximo exemplo. Primeiro vamos passar aqui para o nosso slide. Aqui nós temos uma função fatorial. Nós declaramos ela aqui. Ou seja, nós temos o tipo de retorno dela, que é o int. Nós temos o fatorial, que é o nome da função. E entre parênteses nós temos os parâmetros. Esses parâmetros nós vamos falar um pouquinho mais para frente nessa aula, como declarar eles. Mas bem simples. E aqui nós temos o corpo, a nossa implementação da função. Então vamos mudar aqui para o Visual Studio Code e vamos analisar essa função. Eu aqui estou com um exemplo ligeiramente modificado sobre algo que nós vamos ver mais para frente. Vamos voltar aqui. Maravilha! Nós temos aqui a nossa função fatorial. Nós podemos utilizar ela dessa maneira aqui. Nós pegamos antes do main, escrevemos a nossa função. Depois do include, fazemos nossa função e utilizaremos ela aqui no nosso main. Nós temos um de 0 a 10 com um while, que nós utilizamos para repetir a chamada dessa função. E aqui nós temos um valor de retorno, que é a variável x, e ela recebe o retorno que é do tipo inteiro, como nós definimos na função. Aqui fatorial, nós chamamos ela. E passamos o valor de i. E aqui nós damos um printf, incrementamos o i. E como que funciona essa função fatorial? Nós temos dentro dela uma variável i, uma variável chamada para guardar o resultado dessa conta. Nós iniciamos ela com 1. Por que com 1? Porque o fatorial de 0 é 1. Então, se nós colocarmos 0, nós sempre multiplicaremos esse resultado por 0 e não daria muito certo nossos cálculos. Mas então, nós fazemos essa iteração, nós vamos repetir ela n vezes, que é o n é o número que nos foi passado, enquanto o i for maior que 1, nós vamos decrementar esse valor de i. Ou seja, o i começa com o valor de n, que é o número que nos foi passado.
E aí nós pegamos o resultado, variável resultado, vamos lembrar desse operador aqui que nós já utilizamos. Resultado é igual a resultado multiplicado por i. E aí no final dessa iteração aqui nós retornamos o nosso resultado da função. O que ocasionaria nós atribuindo esses valores para x, esse valor para o x, imprimindo o valor de x na tela, incrementando esse i e repetindo isso tudo de novo. Então vamos lá. Vamos seguindo em frente aqui com o nosso slide. Temos a função recursiva. O que é uma função recursiva? A função recursiva é uma função que ela chama a si mesma até que uma condição seja atendida. É importante ressaltar que precisa de ter uma condição de parada. Caso contrário, vai dar problema. Por quê? Essa função vai se chamar eternamente até que haja um estouro na pilha de chamada, que é a call stack. O nosso programa vai travar, vai ser encerrado e nós não vamos ter resultado. Então, importante ressaltar que em certo ponto essa função tem essa condição atendida, essa condição de repetição. Então, funções recursivas podem ser menos eficientes pelas instruções adicionais necessárias para a chamada de funções. Porque quando nós temos a função, a nível do hardware, nós temos esses probleminhas que nós temos que resolver antes de executar. Nós temos que configurar a pilha de execução. Nós temos que passar esses parâmetros, esses valores do parâmetro de algum jeito. E esse tipo de coisa, existem padrões. São a fast call, a std call, e aqui eu repeti a fast call, mas é um erro de digitação. Tem a cdcl, se soletra cdecl. Hoje em dia nós temos grande maioria std call. Podemos, na nossa função, definir qual vai ser o tipo para ser passado, o tipo de padrão que utilizaremos nessa função. E o compilador se encarrega de tudo isso. O compilador ele vai lá e ele configura a pilha para você, ele passa os parâmetros do jeito correto que você escolheu com esse padrão de chamada. Ele faz a recepção, faz o retorno, enfim. O compilador, quando nós estamos programando em C, ele faz tudo isso pra gente. Diferentemente de se nós estivéssemos programando em Assembly. Se nós estivéssemos programando em Assembly, nós teríamos que fazer isso manualmente. Mas enfim, não é o foco dessa aula. Não vamos nos perder muito tempo explicando isso agora. Se você tiver interesse, pesquise sobre esses padrões. Então, nós temos aqui, eu já mostrei o exemplozinho aqui do fatorial iterativo, que é esse exemplo que está na esquerda, perdão, na direita. E nesse exemplo da esquerda nós temos o mesmo resultado, vai ser o mesmo cálculo, o mesmo algoritmo, só que da maneira recursiva. Nós chamamos essa função. Então vamos dar uma lida depois de tomar um golinho de café. Bom, nós temos aqui a função declarada. Nessa implementação dela, nós verificamos se o parâmetro n é igual a 1 ou n é igual a 0. Se for 1 ou 0, nós retornamos essa função com 1. Caso contrário, se não,
nós retornamos o valor do resultado da função fatorial de n menos 1 multiplicado por n. Ou seja, um jeito fácil de explicar isso é o seguinte. Aqui nós fazemos o cálculo tudo dentro da função. Quanto que é o fatorial de 5? É 120. Aqui nós pegamos a linha vamos falar de raciocínio que nós teríamos na nossa cabeça o que é o fatorial, aqui vamos chamar de fatorial de 5, ou seja, o n vale 5. Então vamos lá. Aqui não entra, aqui queremos não. O fatorial de 5 é 5, aqui o n. Opa, movi o negócio aqui. É 5 vezes n menos 1, ou seja, é 5 vezes o fatorial de 4. Aí voltamos aqui, vamos ver o que é o fatorial de 4. O que é o fatorial de 4? Vamos lá, começamos do começo, não é igual a 1 ou 0. Fatorial de 4 é 4 vezes fatorial de 3. Aí o que é vamos para o começo, o que é o fatorial de 3? E assim até chegarmos no 1. Que aí chegamos no 1, nós vamos começar a voltar a ter os resultados. Então, o fatorial de 1 é 1. Então o que é o fatorial de 2? É 2 vezes 1. O que é o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1. O que é o fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é o fatorial de 5? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Então, observe aqui no nosso, é importante que nós verificamos aqui se o nosso valor é 1 ou 0, que não está sendo passado, para ter esse retorno. Então, vamos ver aqui o nosso parâmetro. Nós passamos parâmetros para essa função, que é o nosso parâmetro n. Em ambos os casos, quanto iterativa quanto recursiva. E o que são esses parâmetros? São valores ou referências passadas para uma função a fim de ser utilizada no interior dela. Ou seja, nós passamos o n e naquela nossa funçãozinha lá do fatorial, nós utilizamos esse valor para calcular o resultado. Então, mas nesse caso do nosso exemplo, nós passamos por valor, nós passamos o valor da variável. Vamos mostrar aqui para deixar um pouquinho mais claro no Visual Studio Code. Nós mostramos aqui, vamos ver que passamos aqui o valor de i. E esse é isso daqui, Aí começa com o valor de 0, passamos 0, depois incrementamos, passamos 1, nós estamos passando o valor. E o que acontece? Às vezes é conveniente nós, em vez de passar o valor de uma variável, nós passamos o endereço dessa variável. Assim nós podemos, com esse endereço, fazer manipulações da memória, ou seja, nós conseguimos dentro da função manipular o conteúdo daquele endereço de memória que é uma variável. Então atente-se que na nossa função main, verifica que eu tenho esse i aqui, do tipo inteiro, nós manipulamos ele, e verifique também que na função do fatorial nós temos uma variável chamada i. Essas duas variáveis são diferentes, elas não apontam, elas não são o mesmo endereço de memória, elas não vivem no mesmo endereço. Dentro do contexto do main, se você chamar i, você ver o valor de i, você vai ter um valor, que é o valor do que está aqui, ou dessa manipulação aqui que nós fazemos com o i.
você chamar o i dentro do fatorial, dentro do contexto dessa função, é essa variável aqui. Então, não alteraria em nada aqui. Se nós passássemos um valor, aliás, passássemos um parâmetro por referência, o que nós poderíamos fazer? Já, em vez de retornar aqui esse resultado, nós iríamos manipular esse valor dentro da função, esse endereço, o conteúdo desse endereço, na verdade, manipularíamos e simplesmente está pronto, porque nós manipulamos já direto na fonte. Aqui nós pegamos um valor, que é o retorno da função, e atribuímos a uma variável. Aqui nós estamos fazendo a mesma coisa, mas com algumas modificações, essa função poderia já pegar o valor e manipular ele diretamente. Então não precisaria de ter um retorno. Cabe você entender quando utilizar cada tipo de passagem de parâmetro. Essa é a pergunta de $1 milhão. Quando eu utilizo isso? Isso você tem que adquirir o feeling. Vou dar alguns exemplos, que isso varia muito do problema que você vai ter. Por exemplo, você tem você tem que manipular 3 valores de uma vez. Você tem que retornar 3 resultados diferentes da mesma função. Você pode passar 3 valores por referência, 3 variáveis por referência, e ao manipular dentro da função, como nós estamos manipulando no endereço de memória da variável que nós passamos, o resultado já vai estar lá. Podemos inclusive utilizar o retorno normal da função para definir se a operação foi executada com sucesso ou se houve algum problema. Enfim. Um exemplo que nós utilizamos desde a nossa primeira ou segunda aula, é o scanf. Lembra que no scanf nós passamos a variável, só que antes colocamos aquele e comercial? Que nós estamos passando o endereço daquela variável para a função scanf, que ela vai manipular o conteúdo daquele endereço, ou seja, o conteúdo daquela variável. Passagem por valor, nós já mostramos aqui, bem simples, bem fácil. Nós definimos um parâmetro, nós colocamos o tipo, o nome, e se houver mais algum parâmetro, nós colocamos uma vírgula para separar. Pode ser utilizado uma mistura de parâmetro do tipo inteiro, char ou float, igual nós temos aqui nesse exemplo na tela. Creio que esteja na tela. Não está na tela. Mas vamos pôr na tela de volta. Nós temos aqui passagem de parâmetros por valor. Nós temos aqui a função tipo inteiro, parâmetro 1, vírgula, tipo char é o nosso parâmetro 2, vírgula, tipo float, parâmetro 3. Então nós temos 3 parâmetros com 3 tipos distintos. Isso é a nossa passagem por valor. Nós estaremos passando, esses parâmetros vão ter um valor da variável, não o endereço. Agora, a passagem de parâmetro por referência, nós, em vez de passar o valor, nós passamos o ponteiro, o endereço de memória desse ponteiro. Então, nós colocamos esse asterisco para mostrar para o compilador que nós estamos falando de um ponteiro. Por exemplo, um int asterisco, um ponteiro do tipo inteiro, ou um char asterisco, ponteiro do tipo char. Um exemplo que nós temos aqui, que nós utilizamos desde a primeira aula, porém não está nesse exemplo, é a nossa declaração do main. Nós temos a declaração do main padrão. Deixa eu verificar aqui se posso abrir algum
um outro arquivinho aqui com um exemplo melhor aqui. Vamos abrir no Visual Studio, documentos. Aqui. Vamos mudar aqui o OBS para mostrar nossa tela do Visual Studio. Esse programa aqui é o que conecta com a minha controladora de fita, de LED. E o código tá feio. Não se preocupe com isso, não se preocupe em entender esse código. O que eu quero que você preste atenção é esse int main, nossa declaração. Aqui, quando nós executamos um programa, por exemplo, vamos abrir aqui o terminal. E você pode ver que quando eu compilo o exemplo, eu estou passando um parâmetro aqui, ó, tem o nosso executável, que é o GCC, que é o nosso compilador, eu estou passando para ele o O2 e esse exemplo.c. Nós estamos passando argumentos para ele utilizar dentro do nosso programa. Então, aqui é a mesma coisa, eu tenho aqui essa estrutura para receber esses argumentos. Aqui sendo esse inteiro é a quantidade de argumentos que foram passados para o programa, que nosso sistema operacional vai nos informar. E esses argumentos, que são textos, então nós temos o ponteiro para onde está esse texto. Então, nós vemos aqui, ó, se nossa quantidade de argumento for menor que 6, nós mostramos aqui a utilização dos argumentos que nós precisamos. E aqui nós podemos ver que, ó, eu utilizo esses argumentos, aqui esse vetor de caractere, vetor de ponteiro de caractere. Então, para pegar vários valores. Então, esse é um exemplo de passagem por referência que nós utilizamos no nosso dia a dia. Sei que eu compliquei bastante a aula, mas só para terminar aqui com o Visual Studio Code, você viu que eu declarei essa função fatorial aqui no começo. Poderíamos, sim, colocar aqui no final. Porém, se nós tentarmos compilar dessa maneira, vai dar erro. Vai dar esse exato erro aqui. Ó. Tá vendo? Na função main eu tenho uma declaração implícita da função fatorial. Por quê? O que aconteceu? Nós estamos compilando aqui, vamos fazer o papel do compilador. Tá, entendi o que é uma função main, tá variável, aqui tem. Agora, o que é esse fatorial? O compilador não tem ideia do que seja, ele não leu ainda aqui para frente, ele não sabe o que é. Então, como ele não sabe, ele dá erro e fala, ó, tem isso daqui que eu não entendi, o que você está querendo dizer. Então, quando nós temos a função fatorial, a nossa função aqui em cima, ele lê primeiro a função, tá, agora eu sei o que significa esse fatorial, é uma função. E quando nós chamamos ela, ele fala, estamos chamando aquela função. Dessa maneira aqui, o compilador não sabe. Agora, como fazer isso daqui funcionar? Nós temos lá, int fatorial, nós fazemos a assinatura ou protótipo da função. Então agora o compilador vai começar a ler e falar, ó, já sei o que esse fatorial aqui significa. Sei que ele é uma função que tem um parâmetro n e ela retorna um número inteiro. Então quando nós não sabemos o que ela faz ainda, mas sei que ela existe. Então quando utilizamos aqui no main, fala, ó, tá querendo, ele tá falando, ó, que esse código tá usando aquela função lá. Aí vai seguindo em frente, se nós não declararmos ela aqui na frente, na implementação dela, vai dar erro também. Mas aí aqui na frente ele vai ler e vai falar, o que é aquele fatorial lá que usou lá atrás é para fazer isso daqui.
E aí nós temos o nosso compilador feliz compilando o nosso código, transformando em um binário que o computador vai conseguir entender e executar. Então, vamos terminar aqui nossa aula com alguns exercícios. Então, nós temos um primeiro exercício aqui, que nós vamos fazer um programa que imprime o n número da sequência Fibonacci, ou seja, você vai pedir para colocar qual que é o número que você quer da sequência Fibonacci, o programa vai calcular esse número e vai exibir na tela, utilizando uma função recursiva. O que é uma sequência de Fibonacci? Você não sabe? Então vamos fazer um outro exercício dentro desse exercício. Você vai aprender hoje a pesquisar no Google. Entender, na Wikipédia deve ter, e você vai entender o que é essa sequência, você vai pensar como calcular essa sequência, você vai implementar isso numa função em C e fazer esse programa aqui. E nosso segundo exercício, nós vamos receber por referência um vetor de tipos inteiros, 5 inteiros. Vão ser preenchidos pelo usuário, ou seja, scanf, printf, scanf, printf. Nós já sabemos como funciona. Vamos pegar esses 5 inteiros, aí depois nós vamos passar esse vetor. Está escrito matriz, mas é um vetor. Nós vamos retornar esse vetor com os valores deles multiplicado pelo valor do fatorial da posição da matriz. Ou seja, o primeiro valor vai ser multiplicado pelo fatorial do próximo número. O segundo número vai ser o do terceiro, vai ser o valor dele multiplicado pelo fatorial do terceiro número. Lembrando que quando chegarmos no último elemento, ele multiplica pelo fatorial dele mesmo, porque o próximo elemento dele é ele mesmo. Ou seria interessante também que você verifique, multiplique, faça um ciclo. Ou seja, o último elemento, quando chega para o próximo, ele é o primeiro elemento. Pode ser feito assim também. Bom, espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Caso haja dúvida, comentem. Uma aula até que longa, bem complexa, mas creio que ficou compreensível. Espero vocês na próxima aula.